O Christ, whose mercy like a river flows in gratitude my heart. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, nós estamos bem, eu e você, porque pela graça de Jesus estamos vivos. Eu gostaria de convidar você a abençoar alguém com essa palavra. Tem sempre alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Também, se você conhece pessoas idosas ou pessoas que tenham dificuldade de ler, de parar para ler, mesmo não tendo dificuldade na leitura, mas não tenha tempo, muitas vezes não encontra tempo para ler por ter uma vida tão corrida. Então você pode ouvir, quer seja no carro, na academia ou em casa mesmo fazendo os afazeres do lar, poder ligar sua televisão e ouvir a palavra de Deus. Inclusive, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa leitura de hoje será em 1 Crônicas, capítulos 24, 25 e 26. Capítulo 24. Vamos iniciar então? As classes ou grupos dos descendentes de Arão foram assim organizados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não geraram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, o rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes de família dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes de família dos filhos de Itamar. Foram repartidos de maneira aleatória e imparcial, mediante sorteio, pois havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes e oficiais, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias, dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra. O primeiro sorteio apontou Jeoiaribe e o segundo indicou Jedaías. A terceira sorte caiu para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Azcós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Assim foram designados os sacerdotes, segundo sua função, para entrar na casa de Yahvé, em conformidade com o regulamento deixado por Arão, antepassado deles, de acordo com a vontade expressa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Quanto aos outros filhos de Levi, dos descendentes de Amrão, os chefes foram Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos.
do Isaritas, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jerias, o terceiro, Jaquemeão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, do irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não gerou filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. E dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo suas famílias. Eles, de igual forma, tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos, os primogênitos e cabeça das famílias, foram tratadas com a mesma dignidade que as famílias dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a mentoria de seu pai. Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Rodomante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei, cuja família foi exaltada diante de muitos, conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais. Quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submisso às ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, era de 288. Então, deitaram sortes para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos jovens, tanto dos mestres como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12, e a segunda caiu para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao todo.
A nona para Matanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 10ª para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 24ª para Romante-Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Eis a seguir as classes dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elionai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo. Porquanto Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-edom. Seu filho Semaías também gerou filhos, que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens notáveis. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e seus filhos e parentes eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes na linhagem de Obed-edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Simri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Destes se formaram as classes dos porteiros, isto é, os grupos dos homens notáveis, que tinham cargos como seus parentes para ministrarem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Eles lançaram sortes entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Seremias. Depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte.
A Obed-edom coube a porta sul e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Osa, a porta ocidental e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Diariamente faziam plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4 guardas junto ao caminho e 2 junto ao pátio. Portanto, foram essas as divisões dos porteiros em suas classes ou grupos de guardas, descendentes de Coré e Merari. Dos outros irmãos levitas, Aías era responsável pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão, eram encarregados dos tesouros da casa de Yahvé. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas foram Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1.000 e de 100 soldados, e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos despojos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor, e tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente e profeta, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, todas as dádivas sagradas estavam sob a guarda e responsabilidade de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, os Izaritas, Quenanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, homens ilustres e corajosos, somavam 1.700 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Yahvé e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Segundo os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez uma busca nos apontamentos históricos, e entre os descendentes de Hebron acharam-se os nomes de homens nobres e valentes em Jazar de Gileade. Quanto aos irmãos e parentes de Jerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes. O rei Davi os nomeou como conselheiros nos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Ruben e Gade e na metade da tribo de Manassés. A nossa leitura de amanhã será em 1 Crônicas, capítulos 27, 28 e 29. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço. Your precious blood has made my spirit blessed.
Thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the way, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the way, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. O Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal light.